Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Acompanhe agora a poderosa pregação da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim, em um dos encontros de paz e vida, um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 2. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para esta pessoa onde nós vamos ler. Acharam? Atos, capítulo 8, versículo 2, está escrito o seguinte: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Amém? Eu vou reler, preste atenção. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Agora eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Amém? Você crê na palavra do Senhor Jesus? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Mas a melhor, igreja. Isso, vamos aplaudir. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Que maravilha. Diga outra vez, bem alto, bem forte, glória a Deus. Isso, diga glória, 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 glória. E continua aplaudindo e continua glorificando. Meu Deus, esse povo está te exaltando. Esse povo quer que este louvor chegue até o céu. Este povo quer entrar na tua presença através deste louvor. Então recebe agora, meu Deus. Se agrade do louvor do teu filho, da tua filha. E enquanto este louvor está subindo, vai descendo com a tua bênção. Ordena que os teus anjos desçam aqui sobre este lugar. Vai distribuindo bênçãos agora. Ó Deus, a tua palavra vai ser pregada. Vem agora e toma o nosso lugar. Fala através da nossa boca, fala através dos nossos lábios. Abre os ouvidos para ouvirem, abre os corações para receberem. Tira todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Estou sentindo um fogo aqui dentro. Você está sentindo também? Uma coisa gostosa, pastor, aqui, pastor, dentro do meu ventre, uma coisa boa. É a fonte de água viva que está dentro de você, saltando para a vida eterna. Você está sentindo esta coisa boa? O Espírito Santo de Deus está em você. É isto que está acontecendo. Então vamos aplaudir mais um pouquinho. Isso, vamos aplaudir e glorificar mais a Deus. Oh glória, aleluia, graças a Deus. Poder se assentar. Nós falamos um versículo a respeito do funeral de um homem que, ao morrer, fez com que seus amigos chorassem demais. Mas quem era esse tal de Estevão? E por que ele morreu? E por que os seus amigos estão levantando esse pranto tão grande? Veja só. Na igreja cristã primitiva, o trabalho estava a todo vapor. Mas começaram a haver murmurações, fofocas e reclamações. Os gregos que faziam parte da igreja diziam: só porque nós somos estrangeiros em Jerusalém, apesar de sermos judeus também, mas gregos de nascimento, nós somos desprezados pelos judeus da igreja. As nossas viúvas são desprezadas na igreja. Quando eles têm que socorrer uma viúva,
eles socorrem primeiro as viúvas de Jerusalém e da Judéia, e as nossas viúvas estão sendo desprezadas, estão sendo desamparadas. E quando essa reclamação chegou nos ouvidos dos apóstolos, eles fizeram ali um conselho e disseram: nós não temos condição de controlar tanta gente e saber de tudo o que está acontecendo na igreja, e nós não podemos cuidar desses detalhes. Esses detalhes estão escapando ao nosso controle, porque eu não sabia que as viúvas gregas estavam sendo desprezadas. O que nós vamos fazer? E ali naquele conselho eles decidiram: vamos nomear auxiliares para que façam esse trabalho auxiliar, porque assim nós vamos ter mais tempo para nos ocuparmos da palavra e da oração. Então eles acharam que a ideia era boa, reuniram todo o povo e eles disseram: varões e irmãos, escolham entre vocês 7 pessoas fiéis, de bom testemunho e cheias do Espírito Santo, para que sejam constituídas sobre esse importante trabalho auxiliar. E a comunidade ali se reunindo, escolheu 7 homens. E a relação desses 7 homens escolhidos você encontra aqui no capítulo 6, no versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E um detalhe que eu quero te passar é que esses 7 varões aqui são gregos, com nomes de origem grega. Por quê? Porque eram os gregos que estavam reclamando. Então eles colocaram esses varões de origem grega, justamente para que aquele serviço fosse feito para atender a ala grega da igreja. E um destes homens era Estevão. E é interessante você ver que, ao citar Estevão aqui nesse versículo 5, mencionou que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Cheio de fé e do Espírito Santo. Não basta apenas ser cheio de fé, tem que ser cheio do Espírito Santo. E Estevão era esta pessoa. Mas o que Estevão e mais aqueles 6 homens deveriam fazer na igreja cristã primitiva, na primeira comunidade cristã? O que eles tinham que fazer? Cuidar da assistência social e amparar as viúvas, distribuir alimentos, roupas e até dinheiro com justiça, não desprezando ninguém, administrando a área social da igreja. Esse era o trabalho. Agora veja que Estevão, ele não vai ficar só na obrigação que lhe foi mandada. Ele vai fazer algo mais. Ele não vai ficar só executando o trabalho social, porque ele é um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele, depois que faz aquele trabalho social, primeira obrigação para o qual ele foi designado, ele vai para as ruas, ele vai para as praças, ele vai para o templo, e ali começa a falar de Jesus. E ele chama os doentes. Ele fala: olha aqui, Jesus morreu na cruz e levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Quem está doente, vem aqui que eu vou orar. E Estevão, cheio do Espírito Santo, orava e os doentes eram curados, paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos falavam, surdos voltavam a escutar, e as pessoas viam os milagres, os demônios serem expulsos. E Estevão chamava atenção, porque ele não se limitava a uma obrigação, ele executava o talento que ele tinha. Olha só o que diz aqui o versículo 8, eu estou no capítulo 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
fazia prodígios, olha só, e grandes sinais entre o povo. Agora veja bem, esse versículo 8, o que está destacando? Ele cheio de fé e de poder. Quando nós ouvimos falar dele no versículo 5, o que disse dele? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Chamava atenção essa qualidade, cheio de fé e cheio de poder, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E é por isso que Estevão conseguia realizar milagres, prodígios e maravilhas e se destacar além do trabalho de diácono, porque ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Meu querido e minha querida, escute agora esta palavra, escute bem. Não havia condição nenhuma do trabalho de Estevão ser abafado ou escondido. Era impossível que Estevão continuasse fazendo apenas um trabalho de assistência social, distribuindo mantimento para as viúvas pobres, porque ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E como ele estava sempre se enchendo de fé e se enchendo do Espírito Santo, o que acontece quando uma pessoa fica cheia demais? O que acontece quando você enche um vaso demais? Quando vai enchendo, só enche aquele vaso, o que acontece? O vaso derrama, o vaso transborda. Então, meu querido e minha querida, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma bênção para as outras pessoas, se você quer se destacar na igreja ou em qualquer lugar, então comece a se encher de fé, comece a se encher do Espírito Santo. Agora mesmo o vaso, abre a tua boca, abre a boca do vaso e se enche de fé, e se enche do Espírito Santo, e enche, porque essa virtude vai transbordar de dentro de você, e por onde você passar, você vai realizar sinais, prodígios e maravilhas. Se você abrir a tua boca agora, vaso, e se encher de fé e do Espírito Santo, glorificando a Deus, abre a boca e glorifica a Deus, enche de virtude, enche do Espírito, e transborde agora para o lado, transborde agora para esta pessoa que está ao teu lado. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Sabe o que está acontecendo aqui na Paz e Vida? Neste exato momento, pessoas que estão aí ao teu lado, doentes, oprimidas, perturbadas, elas estão sendo libertadas agora em nome de Jesus Cristo, porque a virtude está transbordando de dentro de você. O vaso enche e transborda. E quem está perto do transbordamento é abençoado. Mas toda pessoa que transborda muito e chama atenção demais, também chama a ira do diabo, a inveja dos inimigos. E os inimigos são maledicentes. Como eles servem a Satanás, ainda que tenham aparência de religiosos, eles inventam calúnias, mentiras, e distorcem a palavra e atacam. E tinha uma sinagoga lá, uma igreja, chamada dos libertos, a igreja dos libertos. E você vai ver que eles não eram libertos coisa nenhuma, porque eles começam a se levantar contra Estevão, e eles se opõem fortemente a Estevão. Eles estão vendo que as pessoas procuram Estevão, que as pessoas são libertadas, curadas, abençoadas através de Estevão. Então eles pensam, nós temos que queimar a imagem desse Estevão, nós temos que fazer o povo fugir dele, nós temos que fazer as pessoas se afastarem de Estevão. E eles começavam a combater Estevão, tentando combater dentro da palavra, eles usando o Antigo Testamento, e Estevão usando o Evangelho. E eles combatiam Estevão, combatiam de diversas maneiras usando o Antigo Testamento, mas Estevão respondia sempre com o nome de Jesus Cristo. Estevão conhecia bem o Antigo Testamento, por isso ele podia trabalhar a palavra e provar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único Senhor, que Jesus é o único Salvador, o único caminho. Então acontecia naquela hora, naquele debate, que ninguém era capaz de resistir a Estevão. Acompanhe comigo, versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Estão brigando com Estevão, estão querendo abafar Estevão,
Estão querendo caluniar Estevão. Mas o versículo seguinte diz: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Espírito com letra maiúscula. Estevão era um homem irresistível. Estevão era um homem que não podia ser dobrado nem ser vencido. Estevão abria a boca e era sabedoria pura, unção pura, poder puro. Porque Estevão tinha dentro dele um espírito, mas não um espírito de uma pessoa morta, não um espírito qualquer, não um espírito evoluído, mas ele tinha um espírito com letra maiúscula. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quem é o homem para resistir e vencer o Espírito de Deus? Como eles não conseguiram vencer o Espírito de Deus que estava em Estevão, então eles foram e subornaram falsas testemunhas para inventar calúnias a respeito de Estevão. Acompanhem comigo. Versículo 11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, subornando testemunha falsa, para dizer que ouviu Estevão falando palavras blasfemas contra Deus e contra Moisés. Ora, quem trouxe a revelação de Deus à terra foi Moisés. Falar contra Moisés é falar contra Deus, porque Moisés era servo de Deus. E falar contra Deus é um pecado absurdo, não tem cabimento. Olha a acusação que fizeram contra Estevão. Ele estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Versículo 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Versículo 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Ampliaram a acusação, a calúnia, a mentira. Falar contra Deus já é demais, falar contra Moisés é demais. Mas os acusadores achavam pouco, precisavam reforçar a mentira. Ele também falou contra o templo e falou contra a palavra de Deus, contra a lei. Você está entendendo? Olha a cilada que estão armando para Estevão. Estevão é um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, mas os invejosos estão inventando barbaridades dele, coisas absurdas. Como que um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, que realiza sinais, prodígios e maravilhas, pode blasfemar contra Deus e contra a sua palavra? Coisas absurdas estavam falando de Estevão. Às vezes falam cada coisas absurdas. Eu não estou falando isso por minha causa não, mas já me trouxeram coisas absurdas ao meu ouvido que eu falei, parece piada. Já falaram que eu pertenço à maçonaria. Justo eu. No dia que eu preguei no Maracanã, um homem que estava no penúltimo grau da maçonaria, ele ia ser promovido ao grau mais elevado da maçonaria, ele ouviu a pregação do Evangelho. Quando eu fiz o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, aquele homem veio para frente e disse: essa semana eu ia ser promovido ao grau mais elevado da maçonaria. Mas depois de ouvir essa pregação, eu vou começar a dizer para todo mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o meu único Salvador. Eu estou saindo da maçonaria. Que absurdo. Numa certa igreja aí, disseram que todo mês eu vou para a Argentina para me consultar com um guru. Nunca fui à Argentina, nunca. Mas é um pastor que está dizendo isso. Diz que me conhece da Argentina. Que eu ali todo mês vou para a Argentina consultar um guru. Nunca fui para a Argentina.
Poxa, sei lá, fala que eu sou gay, inventa outra coisa. Inventa outra coisa, mas falar que todo mês eu vou para a Argentina consultar um guru? Eu não sou Estevão não, mas eu sou homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa se consultar com ninguém, eu me consulto direto com Deus. Mas olha o que estão dizendo de Estevão, é pior do que falam de mim. Blasfema contra Deus, blasfema contra Moisés, blasfema contra o templo e blasfema contra a palavra. Nesse momento em que ele está ali, rodeado de inimigos, falsas testemunhas falando contra ele, ele sozinho, Estevão sozinho, ele está sentado numa cadeira, e todo mundo apontando o dedo para ele, acusando, e ele está ali sozinho. Então os magistrados, e os homens do conselho, e os poderosos, e o povo, olham para Estevão com ódio, olham para ele, para ver o que é que Estevão vai dizer. Versículo 15, então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão não era anjo, mas quando olharam para ele, viram Estevão com o rosto como se fosse de um anjo. O que quer dizer isso? Que todo mundo estava acusando e ameaçando Estevão, e ele estava em paz, ele estava tranquilo, ele estava feliz. E quem olhava para ele via o seu rosto brilhando como o rosto de um anjo. Mas a gente sabe que ele não era anjo. Por que o rosto de Estevão está desse jeito? O que é que as pessoas estão vendo em Estevão? Ah, é fácil. Como Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, as pessoas que olhavam para ele não viam Estevão, mas viam aquele que estava com Estevão. E quem estava com Estevão ali naquela hora, ainda que todos pensassem que ele estava só, Estevão tinha certeza que dentro dele estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem está com Cristo está com tudo. Quem está com Cristo está em paz. Pode estar cercado de inimigos, mas está bem. Você sabe, quando Deus convocou Moisés com a gagueira dele falou: eu não vou não, manda outro, eu tenho a boca pesada. Mas Deus falou para ele: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Não fui eu. Você vai e abre a tua boca e não temas, porque eu serei contigo e te ensinarei tudo o que hás de falar. Nessa hora Deus fala através da boca do homem. E você quer ver que coisa mais sublime ainda? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 19. Eu vou ler também, para a gente tomar posse da palavra, e eu quero que você acredite nisso. Jesus falando conosco, falando com você, preste atenção. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Estevão é homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. A presença de Deus transborda na sua face. Quem olha para ele vê algo diferente. Agora este homem vai abrir a boca para falar. E o que ele vai falar, eu quero que você preste muita atenção.
porque eu tenho certeza absoluta que não é Estevão falando, é o Espírito do Pai falando através da boca do Estevão, amém? Eu quero que você preste muita atenção agora no que Estevão vai dizer. Eu vou apenas ler a pregação de Estevão, porque Estevão vai pregar ali. Ele vai ser usado pelo Espírito de Deus para falar. Deus vai estar falando através da boca deste homem. Então é importante que você entenda o que Deus quer dizer agora, porque não é Estevão que está falando, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós, desse Jesus. Então vamos ver em detalhe isso, vamos ler. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim, Estevão? E Estevão disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Circule o versículo 9 aí, continuando a leitura. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este, usando astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazerem enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Circule o versículo 27 aí. Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe
Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Circule o versículo 35. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Circule o versículo 39. Disse a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-eis, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Circula o versículo 51. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Por que eu te li tudo isso? Primeiro, que é Deus que está falando através da boca de Estevão. Segundo, que Estevão mostra um conhecimento profundo da lei de Moisés. Mostra um conhecimento bíblico extraordinário. Olha o resumo que ele fez. Olha o resumo extraordinário. E olha como ele chegou em Jesus. E o que Estevão, cheio do Espírito Santo, está mostrando para os seus acusadores? Que ele prega a palavra, que ele discerne a palavra, e que ele mostra a dureza do coração do povo através da palavra. E qual é a conclusão do sermão de Estevão? Qual é o ponto central do sermão de Estevão? Foram os versículos que eu mandei você circular. Ele mostra, lá no versículo 9 que você circulou, o primeiro, que José seria o libertador da família que estava morrendo de fome numa terra distante, mas José tinha sido rejeitado pelos irmãos. Deus tinha preparado José para ser o libertador da sua própria família, o salvador da sua própria família, mas José foi rejeitado pelos irmãos, por inveja. Depois ele chegou até a vida de Moisés. Mostra Deus escolhendo Moisés. Eles não falaram que Estevão na sua pregação falava contra Deus e contra Moisés? E contra a lei? Estevão está mostrando tudo, inclusive falou do templo depois.
que Davi quis construir, mas quem fez foi Salomão. Ele falou tudo, mostrou tudo, resumiu tudo. Nenhuma palavra contra, nenhuma palavra contra. Mas ele mostrou que Moisés foi rejeitado 2 vezes. Rejeitado primeiramente, quando com a sua própria força, matou o egípcio para salvar o irmão judeu que morria ali, que ia morrer. Ali ele foi rejeitado, quando ele foi apartar a briga entre 2 judeus e o judeu falou para ele: quem te pôs como juiz entre nós? Foi rejeitado ali, por isso que ele fugiu. E depois, quando ele volta, agora como libertador escolhido por Deus, o que o povo vai fazer? Vai rejeitar Moisés mais uma vez. Que Moisés, coisa nenhuma, vamos fazer um bezerro de ouro. Rejeitaram Moisés pela segunda vez. Você foi circulando esses versículos. O 27, você circulou aqui também o 39. E eles rejeitaram Moisés, rejeitaram a palavra, eles rejeitaram. E por fim ele acaba mostrando que o povo rejeitou o próprio Filho de Deus, o justo, o Senhor Jesus. Ele mostra que o povo está sempre rejeitando. E ele prega a palavra. Naquela hora, as pessoas tinham 2 atitudes possíveis. Uma delas, receber a palavra que Estevão estava dizendo e com arrependimento se reconciliarem com Deus. Receber Jesus como único Salvador, crer na palavra. E a outra atitude era ficar com ódio, com raiva. E esse sentimento de ódio foi o que tomou conta ali. E eles rangeram os dentes contra Estevão e rejeitaram a palavra. Mas Estevão está cheio do Espírito Santo e ele olha para o céu, todo mundo olhando para ele como se fossem cachorros raivosos, rangendo os dentes, espumando de ódio. E Estevão, como se fosse um anjo, ele olha para o céu. E quando ele fixa os olhos no céu, Estevão dá um salto. Ele se coloca de pé. Na frente de todo mundo ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à direita do Todo-Poderoso. É lógico que ninguém viu, só Estevão. E eles odiavam Estevão. Eles estão querendo matar Estevão. Mas nós sabemos que a visão de Estevão é verdadeira. Ele está dizendo que Jesus está de pé naquela hora à direita de Deus. Eu posso te dizer o que aconteceu? De lá de cima, do seu trono de glória, onde Jesus está sentado, entronizado à direita de Deus, o Pai e o Filho estão acompanhando aquele debate onde um homem cheio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está pregando a palavra. Jesus estava sentado. Quando Estevão começou a falar, ele estava sentado. Mas a pregação de Estevão foi tão boa que Jesus Cristo ficou de pé. Aí, Estevão, fala mesmo. Aí, Estevão, oh, pai, dá uma olhada. Uma empolgação daqui de cima. E Jesus já estava se colocando de pé, porque ele estava pensando: logo vão matar o meu servo, logo vão apedrejar meu servo, e eu vou estar recebendo ele aqui na glória, de braços abertos. Se aquele ladrão que morreu na cruz eu levei no paraíso no mesmo dia, agora o meu servo Estevão, eu vou ficar de pé para recebê-lo, porque ele é cheio do meu Espírito Santo. Jesus está de pé naquela hora, vibrando. Mas os homens lá embaixo estão com ódio. Querido, não range os dentes não se eu falei alguma coisa que você não gostou. Porque se você não gostou de alguma coisa, o problema é seu e não meu. Porque eu garanto para você que lá em cima tem uma torcida maravilhosa, que está olhando aqui para dentro dessa igreja. Esta palavra que você está ouvindo agora, meu querido e minha querida, é uma palavra que está vindo direto do trono de Deus. É uma palavra que está vindo direto do Espírito Santo para a tua vida.
Ainda que no passado você tenha rangido os dentes, ou falado mal dos pastores, ou falado mal das igrejas, ou falado mal do caminho, ainda que no passado você tenha sido um homem ou uma mulher dura de coração, através desta palavra, não persiste no erro, porque não é homem que está falando com você, mas é o Espírito Santo de Deus. Abre o teu coração agora, e deixa o Espírito Santo falar com você, e se você abrir os teus olhos, e fixar agora no céu, você vai ver também a glória de Deus. Você vai ver o Senhor Jesus ali à direita de Deus. Estevão provocou uma reação no céu com a sua pregação, e uma reação na terra, uma reação irada. Essa pregação aqui está provocando reação no céu, e tem que provocar uma reação também em você. Eu espero que você, meu querido e minha querida, não venha agora falar de religião pra gente. Não venha agora defender posições, ou dogmas, ou associações, ou entidades secretas, ou seja lá o que for. Nem tradição, nem religião. Tira tudo isso do teu coração. E nessa noite aqui mesmo, abre a tua vida, abre o teu coração e recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Coloca a tua vida diante de Deus. Esta é a chance que o Espírito Santo está mandando para mudar e transformar a tua vida. Vou dizer algo. Estevão, naquela hora, quando ele disse que estava vendo o Filho de Deus de pé à direita do Todo-Poderoso, você sabe o que isso quer dizer também? Deus, aquele que está sentado no trono, Deus é o grande juiz de toda a terra. Ele é o juiz. E todos nós um dia vamos ter que comparecer diante desse juiz. Mas se você for de Jesus Cristo, se você se arrepender dos seus pecados, se você entregar tua vida para Jesus, Jesus Cristo, Ele também vai se levantar do seu trono um dia, e vai ficar de pé ali de braços abertos. E quando você comparecer diante do juiz, para ouvir a história da tua vida, porque Deus também vai fazer uma pregação da tua vida. O livro das obras vai mostrar quem você foi aqui na terra. Mas naquela hora, Jesus Cristo à direita de Deus, Ele vai ser o teu advogado de defesa. Naquela hora Ele vai te defender junto do grande juiz. Aí o Pai vai dizer, deixa eu ver isso de verdade. E o Pai vai abrir um grande livro, que é o livro das obras. E lá vai estar escrito que hoje, neste culto, você se arrependeu dos seus pecados, ouviu a palavra de Deus e recebeu Jesus como único Salvador. E Ele vai pegar o outro livro, que é o livro da vida. E lá no livro da vida vai estar escrito o teu nome com o sangue de Jesus Cristo. Aí você vai olhar para o teu advogado, que é Jesus, e Ele vai te dar um abraço gostoso e vai dizer, venha bendito do meu Pai, venha bendita do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e não haverá condenação para a tua vida. Se aquele ladrão que morreu na cruz pôde estar com Jesus no mesmo dia no paraíso, que privilégio você acha que nós temos? A gente que já se arrependeu e está se esforçando para fazer a vontade do Pai, que estamos nos esforçando para sermos cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Qual é o tratamento que você vai receber quando chegar lá na glória? Tratamento de filho de Deus. Não apenas Jesus vai te receber de braços abertos, como o próprio Pai Celestial vai dizer, entra meu filho, entra no gozo do teu Senhor, entra minha filha, entra no gozo do teu Senhor. Estevão vai ser apedrejado agora por aquela multidão irada, que avança unânime sobre ele. Ninguém ficou fora. Pegaram Estevão e o arrastaram para fora, rejeitaram Estevão, mais uma rejeição, e foram apedrejando aquele homem. O que mais tem em Israel é pedra. Nunca vi um lugar para ter tanta pedra. Você anda no chão, só tem pedra, pedra, pedra. Apedrejar as pessoas ali é uma coisa fácil. Você vê que quando tem rebelião hoje em dia em Israel e na Palestina, o povo atira pedra contra os soldados. Eles jogam pedras. Por quê? Porque pedra tem ali demais, é uma facilidade de pegar pedra.
Então eles arrastaram Estevão para fora e todo mundo pegou pedra no chão e começou a atirar. E começou a jogar pedras em Estevão. Você vai ver este homem morrer agora. Olha aqui, ó. Estou no capítulo 7, versículo 58. E expulsando-o da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão sabe que é salvo, sabe que vai ser recebido por Jesus, e ele se põe de joelho naquela hora, e de joelho ele clama com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu. E é interessante como ele diz praticamente as mesmas palavras que Jesus disse ao morrer na cruz. Estevão conhecia o Antigo Testamento e o Evangelho. Estevão sabia o que Jesus tinha dito antes de morrer, entregando o Espírito, pedindo ao Pai para perdoar aquelas pessoas, porque não sabiam o que faziam. Estevão segue o exemplo do Senhor Jesus. Estevão está morrendo ali naquela hora, mas as pessoas que o mataram pensaram que ele estava acabado, que ele estava liquidado. Os seus amigos, quando chegaram perto de Estevão, viram o homem todo ensanguentado, desfigurado, totalmente arrebentado por tijoladas, pedradas. O homem estava horrível, seu corpo numa poça de sangue. Como podem ter feito isso com Estevão? Como podem ter matado esse homem bom, que curava os doentes em nome de Jesus, que pregava o Evangelho em nome de Jesus? Como tiveram coragem de apedrejar um inocente que anunciava a palavra de Deus? E eles pegam o corpo de Estevão, dão um banho, chorando o tempo todo, removem o sangue, enrolam as faixas, perfumam o cadáver e fazem o funeral de Estevão com muito pranto. Foi o versículo que nós lemos no início da mensagem, capítulo 8, versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, muito choro, um grande pranto. Mas sabe por que choravam? Porque não tiveram a visão que Estevão teve. Não viram o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Eles não puderam ver o momento em que Estevão saía deste mundo e entrava lá na glória, recebido pelo Senhor Jesus. Tudo que eles podiam ver era aquele corpo maltratado, desfigurado, só isso. Mas Estevão, já tem quase 2000 anos que aquele homem está só no desfrute, está só desfrutando a salvação. Já tem quase 2000 anos que aquele homem está lá. Foi o primeiro a morrer por causa do Evangelho. Foi o primeiro a morrer por causa do testemunho sobre Jesus Cristo. Foi o primeiro mártir da igreja cristã. Aquele homem, um dia você vai conhecer. Um dia você vai chegar lá e falar assim: Estevão, eu sou teu fã. Aprendi muito com você. Foi graças ao teu exemplo e à tua pregação, Estevão, que eu recebi Jesus como meu único Salvador. Um dia você verá isso. Você que está aqui hoje e ainda não tem certeza da tua salvação, esta é a mensagem, este é o Evangelho. Ou você aceita ou você rejeita. Eu espero que você aceite. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 8, está escrito o seguinte: Jesus falando: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens,
também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ou você recebe, ou você rejeita. Se você confessar Jesus agora como teu único Salvador, Jesus também vai confessar o teu nome diante dos anjos. Mas se você se envergonhar de Jesus, ou se você rejeitar, ou se endurecer o teu coração e não quiser, Jesus também vai te rejeitar, Ele vai se envergonhar de você diante dos anjos. Por isso agora eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Nós temos uma caminhada. A de Estevão terminou aqui na terra. A nossa a qualquer momento vai terminar também. As pessoas que apedrejaram Estevão, não quero que você pense totalmente mal delas, porque uma delas, chamada Saulo, vai ter um encontro com Jesus futuramente e vai se tornar um dos maiores pregadores de todos os tempos. Vai se tornar o apóstolo Paulo. Então Deus exerce o seu perdão, a sua misericórdia para quem aceita. Quem rejeita está perdido. Deus não quer que você rejeite desde o princípio, Ele quer que você aceite. Quer que você aceite essa palavra. E a palavra se resume nisso só. Você tem que receber Jesus como teu único Salvador, seguir as suas pegadas, imitar o seu exemplo e segui-lo até o fim da sua vida. Ponto final. É isso que tem que ser feito, esta é a mensagem. E se você não está fazendo isso, é porque você rejeitou Jesus. Se você se desviou, é porque você rejeitou a palavra. E você vai decidir agora, se você quer ser recebido na glória, pessoalmente por Jesus. Você vai decidir agora se você quer falar o nome de Jesus aqui, aqui na frente, diante dos homens, como teu único Salvador, para que Jesus também lá diante dos anjos fale o teu nome, e o teu nome seja escrito no livro da vida. Se você não confessar Jesus aqui na frente como teu único Salvador, Jesus não vai confessar o teu nome lá em cima também não. Se você receber Jesus aqui agora, aqui na terra, Jesus vai te receber lá no céu. Se você receber Jesus nesse momento aqui e confessar o seu nome diante da igreja, dizendo eu quero esse Salvador, eu quero Jesus, eu quero imitá-lo, eu quero segui-lo, eu quero viver a minha vida inteira fazendo a sua vontade, então Jesus também vai dizer, a vida inteira eu estarei com você, a vida inteira eu vou te acompanhar, a vida inteira eu vou te ajudar, e a vida inteira eu vou responder a tua oração em tudo que você me pedir. Então, meu querido e minha querida, nesse momento, o céu está atento. Nesse momento, Jesus de lá de cima acompanha o teu caso. E o Espírito Santo está me usando para falar com você agora. O Espírito Santo está te convidando a entregar a sua vida para Jesus. E se você quer realmente entregar tua vida para Jesus, eu quero, eu senti, eu sei, pastor, que é isso que eu preciso fazer. Se você quer receber Jesus como teu único Salvador, então ergue a tua mão direita assim para cima, ergue bem alta a sua mão direita. Pastor João Ribe, eu quero, ergue bem alta a sua mão, eu quero, pastor. Eu quero falar o nome de Jesus aqui na terra, para que Jesus fale o meu nome lá no céu. Oh glória! Então todos vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora, em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá, venha. Oh glória, Jesus está vendo. Jesus está se levantando do trono agora, assim como a igreja está de pé. Jesus também está se pondo de pé. Oh glória. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui. Venha, venha correndo, venha rápido, não deixa para outro dia não, tem que ser agora. Oh glória. E está chegando mais gente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus.
Essa é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Você não está rejeitando, você está aceitando. E do mesmo modo que você está aceitando, Jesus também te aceita. Oh glória! Você que está aqui na igreja, não pertence a nenhuma denominação, quer dizer, pertenceu no passado, mas por qualquer motivo saiu, está sem igreja. Você que saiu porque foi excluído de outra denominação, não interessa. Você que saiu porque se decepcionou, se escandalizou. Teu problema é que você ficou olhando para as pessoas quando você devia estar olhando fixamente para Jesus lá na glória. E você se escandalizou com alguém e saiu da outra igreja. Você que está desviado, desviada, você não se escandalizou, não foi nada disso não. Você que enfraqueceu. Você enfraqueceu. Chegou uma hora, você resolveu parar, sair. Só que você saiu da igreja e a tua vida só piorou. E hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. E Ele está falando contigo. Porque você não pode ficar sem igreja. Você tem que voltar para a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus vai arrebatar a sua igreja. E se você não estiver ligado na igreja, você fica. Você não pode rejeitar a igreja. Não estou falando de denominação, estou falando da igreja que vai subir ao céu. Você tem que estar ligado à igreja. Então, meu querido e minha querida, você que está sem igreja, sem denominação, você que está desviado ou desviada, vem aqui para frente agora em nome de Jesus, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando para buscar o seu povo, e você faz parte do povo de Deus. Venha para cá, você que está nessa situação, venha aqui para frente agora. Venha rápido, porque é o Senhor Jesus que está te chamando. Isso, venha, venha, vamos aplaudir mais o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora, nós vamos nos ajoelhar aqui na frente, porque Estevão, olha só, naquela hora que ele estava sendo apedrejado, ele falou: Senhor, recebe o meu espírito. Ele se pôs de joelho. Você vai falar agora para Jesus: me recebe aí na glória. Me recebe aí na glória, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não, Ele é teu Pai, Ele é teu Deus. Meu Deus e meu Pai, de joelhos dobrados, eu me rendo a Ti, para pedir o perdão dos meus pecados e de toda a dureza do meu coração. Meu Pai da glória, escreve agora o meu nome no livro da vida. Este nome que o meu Senhor Jesus está pronunciando diante do teu trono e diante dos anjos. Meu Pai querido, a partir de hoje eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E eu quero imitá-lo. Eu quero servi-lo como Estevão fez. Eu quero que a minha passagem aqui na terra seja marcada na humanidade. Eu quero, meu Deus, deixar a minha marca nesta geração. Eu quero ser uma pessoa cheia de fé e cheia do teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus, me abençoe agora com a certeza da minha salvação e me recebe aí na glória, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Deixa eu orar para você agora. Deixa eu orar. Igreja, estenda as mãos aqui na direção dessas pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cada uma dessas pessoas que está agora entregando a vida ao Senhor Jesus,
Cada uma dessas pessoas que agora está aceitando a tua palavra, que está se rendendo a ti, de joelhos, suplicando: Pai, me recebe aí na glória. Então recebe, meu Deus, porque eles conquistaram esse direito, foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, limpa e purifica de todo pecado, e faz esta pessoa sentir agora a certeza da salvação. Faz este homem, faz esta mulher ser uma pessoa cheia do teu Espírito Santo. Faz esta pessoa ser transbordante da tua presença, meu Deus. Quem olhar para o teu filho e para a tua filha a partir de hoje, vai ver o rosto do Senhor Jesus resplandecendo na sua face. Quem olhar para esta pessoa vai ver o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Meu Deus, faz esta obra tremenda, inclusive na vida daqueles que estavam desviados, daqueles que estavam afastados. Faz esta obra total. Meu Pai, enche o vaso agora, enche de fé e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.